Quando a gente fala de teste de unidade, tem uma questão muito importante que é a gente quer testar uma unidade, né? A gente não quer testar as ligações externas que essa unidade tem. Então, por exemplo, no caso do nosso service, vamos voltar aqui, ó. Percebam que o criar tarefa, ele tem uma chamada externa para o tarefa repository para obter uma tarefa por título. Então, se a gente fosse debugar isso, a gente veria que quando a gente está rodando isso aqui, chegar nessa linha aqui, o fluxo vai para outro lugar, né? Que é a nossa camada de dados, que aí ele vai consultar no banco e vai trazer os dados. Como a gente quer testar a unidade, ou seja, só a regra que tem dentro desse método criar tarefa, por exemplo, a gente quer isolar essas dependências, tá? A gente quer fazer com que eu não vá até esse local para testar aquilo lá também, porque eu quero testar só a lógica interna, só as regras internas. Qual é a estratégia que a gente faz para deixar de lado essas chamadas e testar só o conteúdo interno? Se chama mocking, né? Mocking tests, ou seja, alguns chamam de fake, né? Que seria eu vou simular essas dependências utilizando um framework, tá? Vou simular isso aqui e vou gerar um retorno controlado dessa dependência. Então, ao invés de quando o meu código de teste chegar aqui, tarefa repositório, obter por título, em vez dele ir lá no banco de dados, eu vou fazer um fake dessa chamada e vou fazer ele retornar o que eu quiser. Tá? Então eu vou ter controle sobre esse retorno. E no fim das contas ele não vai bater lá no banco de dados. Então, para rodar esse teste, se eu utilizar essa estratégia de mock, eu não vou precisar ter um banco de dados online, um banco de dados disponível para fazer os meus testes de unidade. E voltando, justamente porque eu não quero testar o banco, eu quero testar apenas essa unidade, eu quero testar só esse trecho de código. Beleza? Então é por isso que existem os mocks. Tendo isso em mente, nós voltamos para os nossos testes. Então, a gente já sabe que para testar o método de criar tarefa, eu vou precisar isolar essas dependências. Vou ter que criar um fake, um mock desse obter por título, por exemplo. Então, como que começa isso aqui? Primeira coisa, eu tenho que instanciar o meu service para conseguir trabalhar dentro dele. Então, tarefa service aqui, né? Estou deixando ele global para eu poder usar nos métodos lá no final. Vou precisar também do quê? O que é pré-requisito para eu conseguir instanciar o meu service? É um iTarefa repository, que se você for perceber é exatamente a estrutura que vai chamar algo externo. Então tem a ver com isso também. Então eu crio ele iTarefa repository e por fim eu crio um tarefa aqui que eu vou utilizar lá mais para frente, tá? Vocês vão ver para utilizar ele como uma tarefa criada e sendo imputada aí nesses métodos para fazer o teste propriamente dito. Primeira coisa, qual framework que eu estou usando para fazer esse fake, esse mock dessas estruturas que eu não quero testar e eu quero fingir que elas são e tem outros tipos de retorno? Eu uso o NSubstitute, tá? Existem outros no mercado, tá? Existe o Mockil, existem vários outros, mas eu gosto do NSubstitute que está aqui, por causa que eu acho a mesma decisão que eu usei para o XUnit. Eu acho ele muito simples de utilizar, ele não é muito verboso para eu escrever o código com ele. Então fica muito fácil de fazer as substituições. Agora, lembra que eu falei que a gente usa interfaces para facilitar e desacoplar o nosso código, não ficar dependendo da camada de dados? Olha só
a vantagem que eu tenho por utilizar interfaces aqui. Eu poderia muito bem, ao invés de ter uma interface aqui, ter feito um link direto com uma classe da camada data que faz direto uma consulta com o banco. Só que eu fiz aquela volta de fazer injeção de dependência e usar interfaces justamente porque ele me dá vantagens no código e me dá vantagens no teste também. Por quê? Agora eu consigo fazer com que eu substitua, ao invés de a minha interface receber uma instância dessa classe tarefa repository, que é onde tem o entity framework, tem um monte de coisa, eu falo assim, não, eu não quero que você chame aquela tarefa repository. Eu quero criar um tipo fake, né, qualquer que atenda aos requisitos de iTarefa repository. E eu faço isso como? Substitute ponto. Esse substitute já é do framework lá, o NSubstitute. Ponto for. E eu passo o tipo aqui. Essa simples chamada, o que ela está fazendo? Ela está falando assim, ó. NSubstitute, vá lá e verifique na interface iTarefa repository o que você precisa para saber construir um objeto falso que atenda essa interface. Então ele vai vir aqui, vai ver que ele precisa ter esses métodos e tudo mais. Ele vai construir um objeto em tempo de execução e vai jogar para essa minha variável. Só que tem um problema. Só fazendo assim, eu não estou definindo o que os métodos fazem, o que eles retornam, né? Eu não estou definindo quando, por exemplo, eu usar esse cara aqui e fazer tarefa repository.obter por título, que é um dos métodos que ele tem, eu não estou falando o que ele deve retornar. Então eu ainda não completei o processo de fazer o meu fake, o meu mock. Esse é o primeiro passo só. Então eu estou substituindo isso por um objeto criado em tempo de execução. Tendo esse objeto, eu já consigo instanciar o meu serviço, que tinha como ponto obrigatório passar um tarefa repository. Então eu estou passando ele aqui. Consegui instanciar. Estou criando uma tarefa apenas para teste aqui, que eu vou usar lá embaixo. Então tarefa 1, teste de título, teste de descrição. Agora vem o teste propriamente dito. Primeiro teste, criar tarefa com sucesso retorna true. Então, se eu criar uma tarefa, que é um método lá do meu domain service, né? Se ele criar a tarefa com sucesso, retorna true. Por que eu escrevi dessa forma? Vamos revisitá-la mais uma vez. Porque se obter por título for igual a null, ou seja, não entrar aqui dentro dessa condição, não tiver ninguém mais com o mesmo título, ele não entra aqui e não vai lançar exceção, beleza. Aí ele vai cair no próximo if. Tem algum ID igual da tarefa que eu estou tentando criar? Se não tiver, né, der null, aí sim ele adiciona. Se tiver, ele dá false. Então, eu tenho duas dependências externas, né, ou melhor, duas chamadas externas aqui utilizando esse tarefa repository que eu preciso contornar, que é esse obter por título, quando passa um título aqui, e obter por ID, quando passa o ID da tarefa que eu estou tentando criar. Então, esse é o momento que eu vou fazer o seguinte, eu vou falar, tarefa repository, que você é o cara que eu substituí lá com o NSubstitute, agora eu vou falar o que cada método que você tem deve retornar para mim. Lembra que eu falei que esse fake eu consigo controlar o que cada método, como que cada método vai ser chamado e o que ele retorna? Então esse é o momento. Estou falando aqui, ó, tarefa repository ponto obter por título. Aí eu tenho que passar exatamente o parâmetro que eu vou utilizar lá embaixo durante a execução do sistema para conseguir fazer o retorno. Então, tarefa.título, tarefa, e o título é esse aqui, e
Aqui, ó, isso aqui é uma chamada normal, né? Só que o nSubstitute, por esse objeto ser trocado aqui em cima, ele me habilita um método chamado returns. Então eu aviso ele, ó, quando alguém chamar esse obter por título com esse título específico, que é teste de título, retorne esse objeto aqui. E olha só o que é esse objeto aqui. É um objeto do tipo tarefa, só que ele é uma tarefa nula. Então, no fim das contas, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando que quando o meu código em algum momento chamar obter por título com teste de título, o retorno vai ser null. Tá? E por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero testar uma tarefa com sucesso. Então, para ser uma tarefa inserida, né, criada com sucesso, eu não posso ter nenhum outro título igual, por isso que ele tem que retornar null. E o obter por ID, ele também tem que retornar null, porque não pode existir nenhum outra tarefa com o mesmo ID no banco. Se vocês forem ver, aqui é exatamente o que eu preciso. Eu preciso que ele retorne null aqui, para não cair aqui dentro, tá? E eu preciso que retorne null aqui no por ID para ele conseguir entrar no adicionar. Então percebe que eu estou mexendo nas chamadas, estou mexendo nas dependências desse código para orquestrar certinho para encaixar no teste que eu quero fazer e fazendo com que essas dependências não sejam um impeditivo para eu testar o conteúdo interno. E aí, beleza. Só que tem mais um detalhe, né? Quando eu entrar aqui dentro, tem mais uma chamada externa. Tarefa repositório, ponto. Adicionar tarefa. Também é uma chamada externa. Então, esse não é o momento de eu testar se realmente está adicionando no banco. Eu só quero saber se esse trecho aqui está passando. Então, eu vou fazer um fake desse método aqui também. Simulando que quando eu adicionar aquela tarefa, vai retornar true. Tá? Que é o que determina lá se criou uma tarefa com sucesso ou não. Eu confesso que esse método ele quase não tem comportamento interno. Ele tem algum detalhe ou outro, que, por exemplo, é esse aqui, ó. Gera uma exceção com determinado erro quando já tem uma tarefa com o mesmo título. Mas assim, tem outras aqui que a gente vai ver que tem mais comportamento para ser testado, que é específico dessa unidade. Aqui tem bastante chamadas externas, por isso que a gente teve que fazer várias substituições, ok? Então, adicionar tarefa, né? Estou fazendo a substituição desse método também, vai retornar true. Então, no momento que eu já fiz todas as substituições, no momento que eu chamar um tarefa service.criar tarefa, passando a mesma tarefa que eu usei para fazer as substituições, isso é importante, né? Porque se eu criar uma tarefa aqui com teste título 1 e aqui eu colocar teste título 2, a minha substituição não vai ser válida, porque eu estou orquestrando coisas diferentes, beleza? Tem que ser o mesmo conteúdo, vamos dizer assim. E no fim eu verifico se o sucesso é igual a true. Eu vou debugar esse código para vocês verem passo a passo como que funciona, tá? Esse, ó, criar tarefa com sucesso retorna true. Então eu vou dar um debug, vocês vão ver passo a passo como que funciona. Olha só, ele já passou do construtor, tá? Porque quando chega no método já passou pelo construtor. Então ele já tem esse tarefa repository aqui com essa substituição. Vou colocar o mouse em cima aqui, vocês vão ver o objeto que ele criou. Olha só o tipo, substitute.iTarefaRepository, um código maluco. E basicamente ele criou esse objeto. Agora eu passo aqui, eu passo por esses setups aqui de dizer o que as dependências, quando forem chamadas com determinado parâmetro, vão retornar. Beleza. E agora eu vou entrar na ação, que é tarefa service criar. Então vou dar um F11. Ele caiu no nosso método lá, criar tarefa de dentro
nosso tarefa service. E olha só, vou seguir aqui. Quando ele chamar esse tarefa repositório obter por título, ele não está indo no banco de dados, ele está sendo substituído, tanto que a gente consegue ver o nome do objeto aqui, ó, substitute. Ok? Ele tem que pular esse if. Ó, pulou, não entrou. Mesma coisa pelo obter por ID. Não, obter por ID ele tem que entrar, né? Tem que ser igual a null. Então entrou. E aqui o adicionar ele também foi substituído, então ele vai retornar true, né? Já passou, voltou lá para o nosso teste. O que eu recebi aqui no sucesso? True. Tá vendo? Passou então. Ó, passou o teste aqui. Beleza. Mas a gente vai ver isso mais evidente no próximo teste, que a gente vai testar agora a outra possibilidade, as outras possibilidades desse método. Eu não tenho só a possibilidade de dar certo. Ah, deu boa que não tinha nenhum com o mesmo título, não tinha ninguém com o mesmo ID, daí adicionou. Pode ser que eu tenha alguém com o mesmo título. Ou eu possa ter que alguém tenha com o mesmo ID também. O outro teste é criar tarefa com ID existente retorna false. Então é esse caso quando cai assim, ó, ID existente, ele não vai entrar aqui e vai retornar false. Beleza? Então, eu fiz algumas substituições também, que é, agora eu substituí de forma diferente, obter por título vai retornar null ainda, porque não é o que eu quero testar, não quero cair naquele primeiro if, eu quero cair no segundo if. Então, obter por ID, naquele ID específico, tarefa existente. Olha só, eu estou colocando um objeto que é exatamente o que foi passado lá em cima. Não necessariamente precisava ser o mesmo, né? Porque ele acaba só fazendo a verificação se é null ou não aqui no nosso método, né? Se é igual a null ou não. Então, não precisava ser o mesmo. Podia fazer um simples new tarefa. Ele não sendo null, já ia cair fora do nosso if aqui e ia retornar false. Ok? Mas como eu já tinha objeto aqui, já utilizei ele mesmo. Isso aqui eu até nem precisaria fazer, que é o adicionar tarefa retornando false. Por quê? Porque ele nunca vai cair aqui dentro desse if. Então nem preciso substituir o comportamento desse método, por causa que ele nunca vai ser executado. Tá? Então posso até tirar ele aqui. E aí vou criar a tarefa com esse setup aqui diferente. E vai ter que retornar false esse sucesso. Então vamos lá, criar tarefa com ID, criar tarefa com ID existente retorna false, run. E passou também, tá vendo? Beleza, testei duas coisas daquele método, só que eu tenho mais uma variante, que é se cair dentro desse if aqui. Então eu tenho que testar essa possibilidade. Criar tarefa com título existente retorna erro. Agora eu faço o quê? Vou montar as minhas dependências aqui, substituindo elas, falando que quando for obter por título, ele vai retornar uma tarefa existente, que não é null. Então ele vai cair lá dentro. Beleza? E o que vai acontecer aqui? Eu vou executar ele dessa forma, criar tarefa, para ele conseguir capturar a exceção, coisa que a gente já viu no outro método, né? A única diferença aqui é que o método aqui, ó, criar tarefa, ele é async, ou seja, assíncrono. Então tem uma diferençazinha de como a gente chama. A gente vai criar um throws async, vai chamar throws async em vez de throws. E aqui vai ter que fazer uma chamada com async await, tá? Essa coisa de programação assíncrona. E aí eu faço a verificação embaixo, sabendo, verificando a mensagem da exceção. Já existe uma tarefa com esse título, exception message. Concluir, melhor, criar tarefa com o título existente retorna erro. Então olha a importância dos nomes. Quando a gente está vendo um monte de nome aqui de teste, é importante eu ter o nome bonitinho para eu conseguir identificar, tá? Então retornou aqui. Se no eventual manutenção vier alguém aqui trocar a mensagem, ó,
trocou a mensagem lá no meu código. Quando você rodar os testes, você vai pegar que alguém quebrou o comportamento daquela classe. Ó, já retornou erro aqui. Isso você pode rodar quantas vezes quiser. Então, essa que é a mágica dos testes.